Olá, o quadro Defensoria Pública Responde de hoje é sobre a Lei de Acesso à Informação. Aqui conosco o defensor público René Beckman Johan Júnior. Defensor, muito obrigado pela participação aqui hoje e seja muito bem-vindo ao nosso quadro. Olá, obrigado. Nós da Defensoria Pública agradecemos. É sempre um prazer e uma oportunidade de poder falar de um assunto de interesse público. Com certeza. Defensor, a Lei de Acesso à Informação está completando 5 anos em vigor. Que balanço a gente poderia fazer sobre os benefícios que ela trouxe ao controle social da população, né, perante a administração pública? É verdade, a Lei de Acesso à Informação é de 2011, entrou em vigor em 2012. E ela propicia transparência aos órgãos públicos com controle social, né? A sociedade controla o que os órgãos públicos vêm fazendo. Então a gente vive um momento que os cidadãos conseguem acompanhar melhor o que acontece nos órgãos, o que acontece na política, e a Lei de Acesso à Informação dá mecanismos para que isso se amplie cada vez mais. De acordo com a lei, quais informações elas podem ser acessadas e quais não podem? Quais estão sob sigilo do Estado? Certo. A própria Constituição Federal, no artigo 5º, que traz os direitos fundamentais, ela diz que é direito fundamental do cidadão ter acesso às informações públicas e de interesse geral. Então, a Lei de Acesso à Informação permite que qualquer cidadão busque nos órgãos públicos informações que sejam do seu interesse particular ou do interesse geral. São quase todas as informações, exceto algumas em sigilo, que dizem respeito à segurança nacional, né, questões excepcionais. Mas a regra geral é a transparência, qualquer informação pode ser acessada. Se for vedada alguma informação por sigilo, a autoridade deve fundamentar o porquê que está negando, cabendo inclusive recursos e ações judiciais contra essa negativa. E como o cidadão ele pode obter uma informação perante um órgão público? Certo, a lei é bastante expressa nesse sentido. Todos os órgãos públicos devem criar mecanismos transparentes, simples, em linguagem acessível, para que o cidadão consiga questionar o órgão e pedir uma informação. A própria lei também determina que todos os órgãos públicos tenham acesso na internet para que o cidadão facilmente consiga consultar e solicitar uma informação. Uma vez solicitado, se o órgão não puder responder imediatamente, ele tem um prazo de até 20 dias para dar essa informação para o cidadão ou para explicar para o cidadão como que ele consegue. Caso o órgão não seja o detentor dessa informação, mas seja outro, ele tem que explicar para o cidadão como fazer para conseguir essa informação. E interessante também que a lei traz o que a gente chama de transparência ativa, que não só o órgão tem que responder, mas algumas informações mais básicas ele tem que já deixar no seu site, nas suas mídias de prontidão, antes do cidadão pedir, que é como as competências dos órgãos, quem trabalha, os contratos, os processos de licitação, tudo isso os órgãos já têm o dever de deixar à disposição, independentemente de qualquer pedido do cidadão. É importante lembrar também que essa disponibilização de informação também sempre precisa ser de forma gratuita, né? O cidadão ele não tem que pagar nada por isso. Exatamente, a lei também é bastante expressa nesse sentido, não há nenhum custo por esse serviço, qualquer pedido de informação que o cidadão fizer, ele é totalmente gratuito, a única ressalva é que pode ser cobrado apenas o custo do material. Eventualmente, se precisar fazer uma impressão, uma certidão, o custo do material em si, a reprodução do material para dar informação. Agora, o serviço é totalmente gratuito. E qual é o prazo para o órgão público responder essa questão do cidadão? Certo. A lei determina que o órgão público deve responder imediatamente, sempre que possível. Se necessitar consultar arquivos ou qualquer demanda que exija um pouco mais de diligência, o prazo máximo é de 20 dias. Em situações excepcionalíssimas, pode se renovar por mais 10 dias, só que a autoridade tem que fundamentar o porquê desse atraso. E é importante ressaltar também que a lei traz penalidades para o servidor, para a autoridade do órgão público que não responder ou que demorar demasiadamente, ele pode ser punido, pode ser aberta uma sindicância contra ele, levar até suspensão ou até mesmo demissão, sem contar a improbidade administrativa. Então a lei é muito severa para que os órgãos públicos dê transparência ao cidadão. Se houver essa negação, né, dessa informação, inclusive o cidadão pode procurar a Defensoria Pública. Exatamente, é importante a gente ressaltar isso aí. Se a administração, o órgão público não der informação, é cabível o ingresso no Poder Judiciário para judicializar essa questão e buscar o acesso à informação. Se o sujeito não tiver condições de contratar um advogado particular, a Defensoria Pública faz e pode fazer esse serviço. O cidadão deve procurar a Defensoria Pública da sua cidade, que o defensor vai orientar, vai entrar em contato com o órgão e, se necessário, vai ajuizar uma ação judicial para buscar essa informação para o cidadão. E nesses casos, como o cidadão ele pode entrar em contato com a Defensoria Pública? A Defensoria Pública atualmente está instalada em 24 cidades,
né, consta no nosso site todos os órgãos, os telefones, os endereços, os horários de atendimento, né, www.defensoriapublica.sc.gov.br. Ali o cidadão pode buscar as informações e contatar a Defensoria Pública da sua cidade. Está certo, então, defensor. Agradeço novamente a sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço, estamos à disposição. E o quadro Defensoria Pública Responde volta em breve com novos assuntos. Até lá!